Questão de número 15. Bora para a próxima. Mais questão Enem. Pesquisadores conseguiram estimular a absorção de energia luminosa em plantas graças ao uso de nanotubos de carbono. Para isso, nanotubos de carbono se inseriram no interior de cloroplastos por uma montagem espontânea através das membranas de cloroplastos. Pigmento de planta absorve as radiações luminosas, assim como a fotossíntese. Os elétrons são excitados e se deslocam no interior das membranas dos cloroplastos, e a planta utiliza em seguida essa energia elétrica para a fabricação de açúcar. Então, reparem aqui que é necessário a luz para a fabricação de açúcar. Isso aí é para sintetizar, né? Eu acredito que isso é a fotossíntese, né? Para você sintetizar o açúcar através da luz. Os nanotubos de carbono podem absorver comprimento de ondas habitualmente não utilizado pelos cloroplastos, e os pesquisadores tiveram a ideia de utilizá-los como antenas, estimulando a conversão de energia solar pelos cloroplastos com o aumento de transporte de elétrons. Os nanotubos de carbono incrementam a fotossíntese de plantas. O aumento da eficiência fotossintética ocorreu pelo fato de os nanotubos de carbono promoverem diretamente o quê? O que ele vai promover? A utilização de águas. Os nanotubos, eles vão absorver os fótons, eles vão formar o gás oxigênio, proliferar os cloroplastos ou captar o dióxido de carbono. Então, qual é a função aí dos nanotubos? Os nanotubos, o que eles fazem? O que eles fazem aí? É lá que vai sintetizar, né, tudo. Ó. Os pigmentos de plantas absorvem radiação luminosa, os elétrons são excitados e deslocam no interior das membranas de cloroplasto. E a planta em seguida, essa energia elétrica da fabricação de açúcares. Esses nanotubos aqui de carbono, eles absorvem o comprimento de onda. Está escrito aqui, ó, os nanotubos podem absorver o comprimento de onda, né, da luz. Então, qual é a alternativa? Se absorve, absorve o quê? Absorve letra B, absorção de fótons. Muito bem, bora para mais outra questão. Questão de número 16. Tá bem aqui, ó. Ele vai te dar esse circuito bem aqui, uma pilha 1, 2 e 3. Repara que a corrente vai sair do positivo e morre no negativo, do maior potencial para o de menor potencial. Vamos ver o que vai acontecer em relação à situação em que todas as lâmpadas funcionam. Após a queima da L2, os brilhos das lâmpadas serão... Galera, preste atenção. Se esse circuito bem aqui fosse em série, o que iria acontecer? Se fosse em série, ele ia entrar e se queimasse aquela L2, não iria passar circuito. Não iria passar e ia deixar de funcionar tudo. Mas se fosse em série também, e eu deixasse um fio com apenas 2 lâmpadas, será que ia ser mais ou menos brilho? Se fosse em série, como em série é a mesma corrente, em série, memorize, em série é a mesma corrente e eu somo a tensão de cada lâmpada. É a mesma corrente e eu somo a tensão. É a mesma corrente e eu somo a tensão. Em série, no mesmo fio, passa a mesma corrente e eu vou somando a tensão de todas as lâmpadas. Então, se tivesse apenas 2 lâmpadas em série, iria aumentar o brilho em relação se fosse 3 lâmpadas em série. Mas em paralelo, que é no caso dessa questão, que está um misto aí, né? São lâmpadas que estão em paralelos com resistores, mas tudo isso está em série, isso é uma associação mista. Então o que vai acontecer? Se uma lâmpada em paralelo ela queima, as outras vão funcionar. Por isso que eu tenho 2 fios, para que a corrente continue passando. Vai queimar por um lado do fio, mas vai passar pelo outro lado do fio. Então não vai ter problema, não vai desligar. Muito bem. Mas, se é em paralelo, será que vai aumentar ou vai diminuir o brilho? O que você acha? É em paralelo. Eu falei em série, não foi? O que acontece? Agora a minha responde. O que acontece se for paralelo? Em relação à situação em que todas as lâmpadas funcionam, se queima L2, os brilhos das lâmpadas serão o quê? Os mesmos? Mais intensos? Menos intensos? Menos intensos para L1 e o mesmo para L3? Ou será mais intenso para L1 e menos intenso para L2? Então, gente, essas lâmpadas aqui, elas vão brilhar com mais ou menos letra C. C, isso. Se está em paralelo, o que vai acontecer? Ela vai estar menos intensa, né? Vai ser menos intensa. E se fosse em série, reduzisse a quantidade de lâmpada e, claro, sem interrupção, se eu diminuísse, ia sobrar mais corrente, que é a mesma corrente, ia sobrar mais corrente para as lâmpadas. Então ia ficar mais intenso. Mas como é em paralelo, que eu estou vendo ali a associação, eu vou ter menos intensidade, porque a resistência ela vai mudar.
a resistência, ela vai, quanto mais eu coloco, ela vai diminuindo. Então, a próxima questão de número 17, as panelas de pressão, questão Enem, questão termologia, reduz o tempo de cozimento dos alimentos para elevar a temperatura de ebulição da água. Os usuários conhecedores do utensílio normalmente abaixam a intensidade do fogo em panela de pressão, após iniciar a saída dos vapores. Ao abaixar o fogo, reduz-se a chama, pois assim evita o quê? Gente, a panela de pressão, você aumenta a pressão, aumenta a temperatura. Aumenta a pressão, aumenta a temperatura, diretamente proporcional. Se for um gráfico, o gráfico ele vai ser uma reta. PT, pressão, temperatura, é uma reta. Né? Ou tem a reta do aquecimento e tem a reta do resfriamento, que reduz a pressão e reduz a temperatura. Bom, se eu estou falando de pressão, o que você tem que fazer na panela de pressão? O que vai cozinhar mais rápido é a pressão? Basta você o que, gente? Se você atingir o ponto de ebulição, não adianta você aumentar ou reduzir a chama, pois assim, você reduz a chama por quê, gente? O que você vai diminuir? Você reduzindo a chama, já tem a pressão ali, já está na temperatura de ebulição certa. Você vai reduzir o aumento da pressão interna e o risco de explosão, dilatação da panela e a desconexão com sua tampa, perda da qualidade nutritiva do alimento, deformação da borracha de vedação ou consumo de gás desnecessário. Então, claro, gente, reduzir a chama, até qualquer uma pessoa que trabalha com isso em casa, é dono ou dona de casa, sabe que você está reduzindo o consumo de gás desnecessário, você está economizando no bolso, porque aumentando a chama, se o ponto de ebulição, se a água já começou a ferver, deixar o gás forte é desnecessário, só vai fazer com que a água evapore mais rápido, mas o tempo de cozimento vai ser o mesmo. Então o gás é desnecessário, o consumidor nem quer que você seja econômico e com a mesma eficiência, você não vai perder eficiência. Bora para a próxima. Questão de número 17, aí ele vai te dar bem aqui, olha essa figura. Olha essa figura aqui. O que nós temos nessa figura? Nós temos uma redistribuição elétrica, eletricidade, turbina eólica, eletricidade. Aqui produz hidrogênio. Opa, o hidrogênio, ele é através de fusão, né? Se eu tenho a fusão de hidrogênio, eu produzo energia. Eu tenho hidrogênio, tenho a mistura da válvula bem aqui, eu tenho a eletricidade bem aqui de novo, misturou bem aqui o hidrogênio nessa válvula, e eu vou ter a eletricidade, eu vou ter calor, né? Vai pegar esse calor, vai bem aqui ter um destino dessa energia térmica. Aqui eu tenho biogás, né? Que vai incentivar aqui ter mais calor. E aqui eu tenho hidrogênio para combustível. Mesmo com a ausência de ventos por curtos períodos, essa estação contínua abastecendo a cidade onde está instalada. Pois, gente, tudo começa com a turbina eólica. Mas se não tiver vento, por que permanece a energia? Ele não está perguntando se vai funcionar, ele está dizendo por que vai funcionar sem vento. O que vai produzir? Aí, letra A. Planta mista da geração de energia realiza a eletrólise para enviar a rede de distribuição elétrica. Hidrogênio produzido e armazenado é utilizado na combustão com biogás para gerar calor e eletricidade. Foi isso que você viu. Conjunto de turbinas contínuas girando à mesma velocidade por inércia, mantendo a eficiência anterior. Combustão da mistura biogás e hidrogênio gera diretamente energia elétrica adicional para a manutenção da estação. Você leu isso? Você viu isso aqui nesse esquema? Planta mista de geração de energia capaz de utilizar todo o calor fornecido na combustão para a geração de eletricidade. Qual alternativa você acha que é a melhor? A alternativa correta, claro que você viu aqui, foi o quê? Foi o biogás, foi o hidrogênio, dando aqui, passando pela essa válvula de mistura, produzindo eletricidade. É isso aqui, produzir eletricidade. Então, a alternativa correta é a letra B. Hidrogênio produzido e armazenado é utilizado na combustão com biogás para gerar o quê? Para gerar calor e eletricidade. Então tá aí o hidrogênio produzindo com biogás, produzindo calor e eletricidade, letra B. Bora para mais outra. Questão 19. Muitos smartphones não precisam mais de teclas, uma vez que todos os comandos podem ser tecnologia. Foi proporcionada por meio das telas resistivas, formadas basicamente por duas camadas de material condutor transparente, que não se encostam até que alguém as pressione, modificando a resistência total do circuito de acordo com o ponto onde ocorre o toque. A imagem é a simplificação do circuito, formado pelas placas em que A e B representam pontos onde o circuito pode ser fechado por meio do toque. É qual a alternativa, gente? Repara que ele vai tocar bem aqui. Ele vai
nessa questão aqui, olha o que vai acontecer. Bem aqui, ele vai exercer, bora tentar fazer essa questão aqui rápido para a gente não perder tempo. Bem aqui ele tocou. Quando ele toca, elimina essa resistência aqui. E aí o circuito vai funcionar assim que você tem um touch screen. O touch screen. Você tem aqui, você toca, essa resistência deixa de funcionar, vai funcionar as outras. Aí ele está perguntando, qual a resistência equivalente do circuito provocada por um toque que fecha o circuito A, como eu falei. Então, se tocou bem ali de A, vai ficar só o 4, 4, 4. Somente aqueles 3 bem ali. Então, bora lá. Primeiro resolver esses aqui que estão esses que estão em série. Bem aqui, ó. Perdão, esses que estão em paralelo. Não são iguais, gente? Um macete aqui, ó. Quando for paralelo e for igual, vai ser, ó. Porque geralmente você faz o produto, são dois, você faz o produto pela soma, para achar a resistência equivalente do paralelo. Mas aqui, gente, já que é em paralelo, quanto mais eu acrescento aqui, a resistência equivalente, ela vai reduzir, certo? Assim como aquela questão anterior, que estava em paralelo, eu reduzi, eu aumentei, né? Se eu aumento a quantidade ali de lâmpadas, eu vou reduzir. Eu vou reduzir a resistência. E se eu tiro a lâmpada, eu vou aumentar as resistências. Quer ver? Ó? Aqui eu tenho duas. Repara que eu vou somar essas duas, vai reduzir. Ó. Em paralelo reduz, gente, a resistência. Ó. Olha aí, ó, a resistência equivalente. A resistência equivalente, se eu tenho aqui 4, eu tenho aqui 4, essa resistência aqui vai ser 2. Em paralelo. Vai ser, ó, vai ser sempre a metade. Vai ser 4 dividido por quantos que tem aqui? Por 2. Se fosse 3, 4, 4, 4, como é que ficaria? Seria 4 dividido por 3. Se fosse 4, 4, 4, 4, seria 4 dividido por 4. Você vai dividir a resistência pelos números que tem igual. Então vai ser 2, né? Vai ser 4 dividido por 4 dividido por 2. Em paralelo, isso aqui vai ser a metade, certo? Se tem 2 aqui, em paralelo, isso aqui vai ser a metade. Vocês entenderam, gente? Se eu tenho 4, 4, 4, seria 4 dividido por 3. Se eu tenho 4, 4, 4, 4, seria 4 dividido por 4. Entendeu? Eu pego a resistência e divido pela quantidade. Nesse caso, a quantidade é 2. 4 dividido por 2 é 2. Então, tem 2 ohm bem aqui. E só sobrou esse 4 bem aqui, né? Então, quando eu faço a resistência equivalente desse 4, vai ficar esse 2. E aqui vai ficar em série. E eu vou somar, como está em série, eu vou somar com esse 4 bem aqui. 2 mais 4 vai ser quanto, gente? Qual é a alternativa? 2 mais 4 é a letra... vai ser a letra C. Letra C. Recapitulando aí para você que não entendeu o porquê da letra C, bem fácil. Bem aqui eu tenho paralelo. Se eu tenho bem aqui paralelo, em paralelo aqui eu não vou somar. Eu vou pegar, se é igual, eu vou pegar a resistência e dividir pela quantidade. A quantidade é 2, 4 dividido por 2 vai ser 2. Esse valor aqui vai ser 2 paralelo. E aí vou somar, a resistência em série eu somo. Vou somar com 4, 2 mais 4 vai ser 6. Bora para mais outra, questão de número 20. A tecnologia de comunicação da etiqueta RFID, chamada etiqueta inteligente, é usada há anos para rastrear gados, vagões de trem, bagagem aérea e carros nos pedágios. O modelo mais barato dessas etiquetas pode funcionar sem baterias e é constituído por 3 componentes. Um microprocessador de silício, uma bobina de metal, feita de cobre ou de alumínio, que é enrolada em um padrão circular, em um encapsulador, que é um material de vidro ou polímetro envolvendo o microprocessador e a bobina. Na presença de um campo radiofrequência gerado pelo leitor, a etiqueta transmite sinais. A distância da leitura é determinada pelo tamanho da bobina e pela potência da onda de rádio pelo leitor. Então está aqui, está disponível. A etiqueta funciona sem pilhas. Por quê, gente? Reparem que essa etiqueta ela é para rastrear, né? Você coloca essa etiqueta, você quer rastrear, né, o seu gado, o seu carro, o seu marido, seu filho, sua esposa, não sei o que você quer rastrear. Aí você coloca. Mas ela funciona sem pilha. Por quê? Repara que nessa questão ele disse que lá dentro tem uma bobina. E na bobina tem ímã. E o que o ímã faz quando você coloca ele em movimento? Quando você varia o campo magnético do ímã. O que as usinas elétricas fazem para girar o ímã que fica na bobina quando a água passa? Né? Tem que ter fluxo de água.
para girar o ímã e gerar eletricidade. O vento nas usinas eólicas tem que girar o ímã para produzir eletricidade. A usina nuclear é o vapor de água, a usina térmica, termoelétrica, por carvão, todas elas você tem que pegar aquele calor, girar o ímã para produzir eletricidade. Então, quando você gira o ímã, quando você varia o campo magnético, você produz campo elétrico. Assim como também você, variando o campo elétrico, você produz campo magnético, produzindo até ondas eletromagnéticas. Mas nesse caso, ele quer gerar eletricidade. Então, basta você variar o campo magnético para gerar eletricidade. Então, qual é a alternativa que explica melhor por que o campo, a etiqueta funciona sem pilha, porque o campo elétrico da onda de rádio agita elétrons da bobina, elétricos da onda de rádio criam uma tensão na bobina, o campo magnético da onda de rádio induz corrente na bobina, o campo magnético da onda de rádio aquece os fios da bobina, ou o magnético da onda de rádio diminui a ressonância no interior da bobina. O campo magnético vai induzir corrente da bobina. É a letra C. Então, bora para mais uma questão. Eu prometi que eu ia resolver todas. Então, bora lá. A maioria das pessoas fica com a visão embaçada ao abrir os olhos debaixo d'água, mas há uma exceção do povo Mor, que habita a costa da Tailândia. Essa característica se deve principalmente à adaptabilidade do olho e à plasticidade do cérebro, que significa que você também, com algum treinamento, poderia enxergar relativamente bem debaixo d'água. Estudo mostra que as pupilas de olhos de indivíduos Mockers sofrem redução significativa debaixo d'água, o que faz com que os raios luminosos incidam quase paralelamente ao eixo óptico da pupila. O povo Mocker é um povo diferente da gente, né? Ele é evoluído, é adaptável debaixo do oceano, ele não é esmagado, os órgãos não são esmagados debaixo d'água, eles conseguem caçar lagosta, inclusive eles conseguem enxergar debaixo d'água. Enquanto que a gente debaixo d'água fica tudo escuro, eles conseguem no escuro dilatar a pupila, que é o que acontece com a gente normalmente, é contrair a pupila, eles dilatam a pupila. Ou eles contraem a pupila, fazendo com que a luz consiga chegar perfeitamente da retina e eles consigam enxergar. A acuidade visual associada à redução das pupilas é fisicamente explicada pela diminuição de quê? Da intensidade da luz, da difração dos feixes luminosos, da intensidade dos feixes luminosos, do desvio dos feixes luminosos refratados ou da reflexão dos feixes luminosos no interior do olho. Qual a alternativa, gente, que fez? O que vai diminuir aí, gente? Vai diminuir a pupila mesmo, a redução das pupilas é fisicamente explicada porque vai diminuir também o desvio, gente. Se eu tenho uma pupila grande, a luz vai entrar, né, sofrendo vários desvios, várias refrações. Mas como o buraco é pequeno, ela vai entrar numa direção só e vai incidir certinho na pupila. Então não vai ter quase desvio, vai diminuir o desvio dos feixes luminosos refratados no interior do olho humano. Letra D. Bora para mais outra. Vamos lá. Tá acabando. Questão de número 22. Essa questão aqui do automóvel. E nessa, como eu te falei, ó, durante o processo de resfriamento, os valores de pressão em relação à temperatura são, ó, resfriamento, pressão, temperatura. Se eu tenho um gráfico, como eu falei, função do segundo grau é uma curva e do primeiro grau é uma reta. Mas como é que é essa reta da pressão e temperatura? Pressão e temperatura é uma grandeza diretamente proporcional. Então é uma reta crescente. Não é essa, não é essa, não é essa que é uma reta. Opa, tem essa aqui, que é uma reta, e tem essa aqui. Qual é? A que melhor representa o resfriamento. Resfria a pressão e resfria a temperatura. Repara que essa aqui, a pressão está aumentando, ó. Mas não, tem que reduzir a pressão e reduzir a temperatura. A alternativa correta é a letra E. Reduzir a pressão e reduzir a temperatura. Tá aqui, ó. Nós estamos chegando aqui no finalzinho. Questão de número 23. Não, ele quer demonstrar o processo de transformação de energia mecânica e elétrica. Então ele pega o ímã, faz o processo ali, ele faz o gerador. Vou ler já daqui, ó. Ao fazer o gerador funcionar, o estudante obteve a tensão máxima V e uma corrente de circuito I. Para dobrar o valor da tensão, então ele quer aumentar a tensão, gente. Se você quer aumentar a tensão da eletricidade, eu quero gerar, através de um campo magnético, eu quero gerar eletricidade. Então eu pego um prego, eu tenho até essa experiência aqui no canal, eu pego um prego, amarro aqui um fio condutor, e quando eu amarro esse fio condutor, quanto mais espira eu coloco, mais campo magnético eu vou produzir. Então eu tenho eletricidade transformando em campo magnético. A pilha,
a eletricidade da pilha, passando pelo fio condutor enrolado, se transformando em campo magnético. Então, o que você tem que aumentar para intensificar o campo magnético, né? Mantendo o valor da corrente constante, mas ele quer aumentar a tensão máxima. Então, para você aumentar a tensão, claro, você tem que aumentar o campo magnético, aumentando o número de espira. Letra A, gente. Letra A. Aumenta o campo magnético, aumenta o campo elétrico, consequentemente a eletricidade. Vamos para mais outra. O manual de refrigerador apresenta a recomendação de que o equipamento não deve ser instalado próximo de fonte de calor, como fogão, aquecedor. A instalação em local inadequado prejudica o funcionamento do refrigerador e aumenta o consumo de energia. Então, quando você instala um refrigerador perto de lugares quentes, não é recomendado. Por quê? O não atendimento dessa recomendação vai fazer a tua geladeira forçar mais. Resulta o aumento de consumo de energia. Pô, onde é que vai consumir energia, gente? Onde é que consome energia na geladeira? Da onde é que a energia sai? Entra na geladeira, aliás. É no fluxo de calor por condução no condensador, a temperatura da substância no refrigerante, o fluxo de calor promove significativa elevação da temperatura, a liquefação da substância refrigerante no condensador exige mais trabalho no compressor, ou as correntes de convecção nas proximidades do condensador ocorrem com maior dificuldade. Gente, só encontra aí aonde é que vai forçar. Vai forçar o... Vê se tu encontra aí. Vê se tu encontra. Vai forçar o quê? O que vai forçar na geladeira quando você coloca perto de lugares quentes, em lugares quentes? Você, gente, vai forçar o compressor, gente. Então é a letra D, ó. Olha o compressor bem aqui aparecendo. A liquefação da substância refrigerante no condensador exige mais trabalho no compressor. É a letra D. E aqui a nossa saideira. Uma cafeteria adotou copos fabricados a partir de uma composição de 50% de plástico reciclado, não biodegradável, 50% de casca de café. Então repara aqui que é altamente sustentável, né? 50% biodegradável, 50% de casca de café. O copo é reutilizável, retornável, pois o material é semelhante a uma cerâmica. Então, se ele é cerâmica, ele é um mau condutor de calor. Suporte de lavagem, embora ele seja comercializado por um preço considerado alto, né? Aí já não é tão baratinho, as coisas recicladas deveriam ser mais baratas. Quando comparadas a de um copo plástico descartável, essa cafeteria possibilita aos clientes retornarem o copo sujo e levar o café quente servido em outro copo já limpo e higienizado. O material desse copo oferece também o conforto de não esquentar, claro, porque ele é um mau condutor de calor. Na parte externa, nessa cafeteria adota o copo reutilizado feito com casca de café. Por quê? Quais as duas vantagens desse copo apresenta em comparação ao copo descartável, gente? E aí, em relação aos copos descartáveis, é melhor porque ele tem a durabilidade de uma cerâmica, ser totalmente biodegradável, ser durável quanto a cerâmica, ser durável quanto a uma cerâmica e ter alta condutibilidade térmica, ser um mau condutor térmico e aumentar o resíduo biodegradável da natureza, ter baixa condutividade térmica e reduzir o resíduo não biodegradável da natureza e ter alta condutividade térmica e possibilitar a degradação do material do meio ambiente. E aí, gente? Qual a alternativa? Para a gente fechar aqui a nossa maratona aí de 25 questões do Enem para sua revisão. Qual alternativa você acha que é? Alternativa letra C. Um mau condutor. E não é aumentar o resíduo não, porque ele é biodegradável. É ter baixa condutividade térmica, tá certo também, como a C, mau condutor, mas ele vai reduzir o resíduo não biodegradável, até porque o texto diz que ele é sustentável, ele é ok. Então é isso, gente. Galera, desejo a você toda a sorte do mundo. Essa é a ajuda que eu pude oferecer a vocês. Deus abençoe, Deus proteja vocês, que vocês tenham vitória, assim como vocês um dia conseguiram derrotar milhares de espermatozoides no início da sua vida. Hoje é seu dia da fecundação e você vai conseguir a sua grande e tão sonhada vitória no Enem. Deus abençoe vocês e a luz para todos.